As armadilhas invisíveis. Você já parou para pensar por que, às vezes, a recaída acontece tão rápido que parece que você nem percebeu? Não é porque você é fraco. Não é porque você não tem disciplina. É porque existem armadilhas espalhadas pelo caminho, invisíveis, silenciosas, mas mortais. Gatilhos que disparam o desejo antes mesmo de você entender o que está acontecendo. É como caminhar por um campo minado. Você pode estar tranquilo, confiante, mas basta um passo em falso e tudo explode. Essa é a realidade do NoFap. Você não cai porque decide conscientemente, hoje vou me destruir. Você cai porque pisa em gatilhos que ligam um sistema automático na sua mente e corpo. De repente, o coração acelera, a mente começa a fantasiar, e quando você percebe, já está a segundos de abrir uma aba proibida. Isso não acontece por acaso. É um mecanismo estudado pela neurociência, mas também é algo que você pode aprender a dominar. O problema é que ninguém te avisa onde essas armadilhas estão. Ninguém fala que certas escolhas inocentes, como pegar o celular antes de dormir ou ficar sozinho demais, são, na verdade, emboscadas montadas pelo vício. E como você não vê a armadilha, acaba caindo nela. Mas a boa notícia é que uma vez que você aprende a identificar os gatilhos, o jogo muda. Porque não é mais uma questão de força bruta contra o desejo, mas de estratégia contra o inimigo. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre os 5 gatilhos mais perigosos, aqueles que derrubam a maioria dos homens. Aqueles que parecem pequenos, mas que têm força para te puxar de volta ao ciclo de culpa e arrependimento. E mais importante ainda, vamos falar sobre como evitar cada um deles. Porque vencer essa guerra não é só resistir ao ataque. É aprender a não entrar no campo de batalha errado. Então já fica o convite. Se inscreve no canal agora, porque essa série é um manual de guerra. E aqui, cada capítulo traz uma arma nova. Não adianta lutar de mãos vazias contra um inimigo tão astuto. Você precisa de estratégia, de consciência, de disciplina. E é exatamente isso que vamos construir juntos. Se prepare, porque hoje você vai descobrir que as quedas que parecem aleatórias, na verdade, sempre têm uma raiz. Sempre existe um gatilho. E quando você aprender a ver essas armadilhas invisíveis, vai perceber que nunca mais precisa cair nelas da mesma forma. O que são gatilhos? Um gatilho não é apenas uma imagem provocante ou um vídeo sugestivo. É qualquer estímulo que ativa no seu cérebro a memória do prazer associado à pornografia. Pode ser um cheiro, um som, uma situação, até mesmo uma emoção. O corpo inteiro guarda registros do vício. Quando algo parecido aparece, o cérebro acende a luz vermelha. Opa, já sei onde isso vai dar. E se você não percebe, já está escorregando. Pensa no vício como um pescador paciente. Ele não joga a rede toda hora. Ele coloca uma isca, pequena, quase inocente, e espera você morder. Essa isca é o gatilho. Pode ser abrir o Instagram sem motivo. Pode ser ficar sozinho no quarto com o celular. Pode ser aquela sensação de estresse depois de um dia ruim. Tudo isso funciona como anzol, e quando você morde, o resto vem automático. A neurociência explica isso de maneira simples. Gatilho, desejo, comportamento. É uma cadeia. Não é mágica, não é maldição. É hábito. E hábito funciona de forma mecânica. O cérebro cria atalhos. Quando sentir isso, faça aquilo. E enquanto você não quebra a cadeia, o resultado vai ser sempre o mesmo. Por isso é tão importante entender que evitar gatilhos não é sinal de covardia, mas de inteligência. Você não precisa provar nada para ninguém enfrentando tentações de frente. Você precisa aprender a não dar chance para o vício ativar seus mecanismos. É como evitar passar na frente de uma padaria quando está de dieta. Não é porque você é fraco. É porque você sabe que a exposição desnecessária aumenta o risco de cair. Gatilho é isso. Uma isca colocada pelo vício. E quando você enxerga como funciona, já não olha para ele com ingenuidade. Você percebe que não é uma coincidência. É uma armadilha. Gatilho 1. Redes sociais. Esse talvez seja o gatilho mais comum hoje. As redes sociais foram desenhadas para capturar sua atenção.
mas no processo também acabam alimentando seus desejos mais básicos. Rolagem infinita, vídeos curtos, algoritmos que entendem exatamente o que você quer ver. E, em meio a tudo isso, aparecem imagens provocativas, sugestões perigosas, conteúdos que parecem inofensivos, mas que já ligam o interruptor do desejo. Talvez você pense, mas eu não estou procurando pornografia. É verdade, só que o cérebro não sabe diferenciar tão bem. Quando você vê uma sequência de imagens sugestivas, ele reage como se fosse o mesmo caminho que leva até a pornografia. É como apertar meio botão, mas que já liga à mesma máquina. Você fica mais vulnerável, mais propenso a continuar buscando estímulos. E os algoritmos sabem disso. Eles vão te testando. Você começa vendo algo inocente, mas logo a timeline oferece algo mais chamativo. E se você morde essa isca, em pouco tempo já está deslizando para conteúdos que se aproximam daquilo que sempre te derrubou. É um terreno escorregadio, planejado para te manter preso. Um exemplo prático. Você abre o celular à noite sem intenção específica. Só queria ver rapidinho. 20 minutos depois, está cercado de imagens que já dispararam sua memória associada ao vício. E aí, quando fecha o aplicativo, a mente não para. Começam as fantasias, as lembranças, os flashes. O gatilho cumpriu sua função. Não te derrubou imediatamente, mas deixou a porta aberta. É por isso que tanta gente cai sem perceber. Não foi uma decisão consciente. Foi uma sequência de pequenas concessões. E tudo começou com um gatilho aparentemente inofensivo. Se você não controlar suas redes sociais, elas vão controlar você. E nesse caso, controlar significa alimentar o mesmo circuito que você está tentando desligar. Gatilho 2. Solidão. Solidão é um gatilho silencioso e teimoso. Quando você está sozinho, sem testemunha, o cérebro começa a procurar um jeito rápido de preencher o vazio. E adivinha o que aparece como atalho? A tela. Não é só falta de gente por perto. É sensação de desconexão, de ninguém esperando por você, de tanto faz se eu cair. É nesse clima que a mente fabrica a desculpa perfeita. Só hoje, ninguém vai saber. O problema é que quem paga a conta é você amanhã, com menos energia, menos respeito por si mesmo e mais um dia preso no ciclo. Solidão não é romance melancólico. É risco calculado quando você já conhece o seu padrão. Repara no roteiro mais comum. As quedas quase sempre nascem no quarto, luz apagada depois de um dia cansativo, quando o silêncio pesa como pedra. A solidão cria eco para a fantasia. Um pensamento vira imagem. A imagem vira vontade. A vontade vira clique. E quando percebe, você já entregou mais uma noite para o vazio. Não é má sorte. É um trilho conhecido que o cérebro aprendeu a seguir sem pedir permissão. Se nada muda no ambiente, nada muda no final. Por isso encare a solidão como sinal amarelo, não para entrar em pânico, mas para mudar a rota enquanto ainda dá tempo. Como virar o jogo? Primeiro, planejando companhia, humana ou de propósito. Agende um telefonema no fim do dia. Deixe combinado um áudio de prestação de contas com um amigo. Se não tiver ninguém, crie uma âncora objetiva. Um livro aberto na página certa, um filme sem gatilhos já escolhido, um quebra-cabeça na mesa, caderno e caneta com uma pergunta simples escrita. O que eu posso melhorar amanhã? Pequenos detalhes quebram a sequência automática. O objetivo é impedir que o vazio vire convite. Segundo, transforme o silêncio em presença. Em vez de fugir, sinta. Luz acesa, postura ereta, respirações profundas. Ande pela casa, arrume a cama, lave a louça, tire o lixo, tome um banho rápido. O corpo em movimento desarma a mente em espiral. Ligue para alguém, mande mensagem, peça oração, diga o óbvio. Tá difícil, mas hoje eu fecho. O vício odeia testemunhas. Quando alguém sabe, a tentação perde força. Se ninguém puder atender, fale com você mesmo em voz alta. Eu mando em mim, hoje não. A ordem clara ajuda o cérebro a sair do transe. Terceiro, dê significado à sua própria companhia. Solidão com intenção é repouso. Solidão sem intenção é armadilha. Use esse tempo para preparar o terreno do dia seguinte.
roupa de treino separada, mesa de trabalho limpa, lista de prioridades curta, louça feita, quarto ventilado, despertador longe da cama. Cada gesto simples constrói uma trilha alternativa. A mensagem é direta. Quando o vazio chegar, eu já sei para onde ir. Você não vai eliminar toda a solidão, mas pode impedir que ela vire porta aberta para a mesma história de sempre. E por favor, não confunda precisar de gente com fraqueza. Precisar de apoio é humano. A diferença entre cair e ficar de pé, muitas vezes, é uma ligação atendida, um convite aceito, um "tamo junto", bem na hora do aperto. Se a noite é o seu ponto fraco, antecipe a defesa de manhã. Não espere a vontade chegar para começar a lutar. Gatilho 3. Estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade empurram muita gente para a pornografia, não por prazer, mas por fuga. Depois de um dia de cobrança, conflito e cansaço, o corpo pede alívio imediato e a mente oferece o que está mais fácil. Em minutos, a tensão parece baixar. Só que é truque químico. A dopamina sobe, o sistema recompensa a válvula de escape e o problema real continua lá inteiro, esperando por você do outro lado da tela, agora com bônus de culpa e ressaca mental. É como tomar um analgésico para um espinho cravado e nunca tirar o espinho. É assim que nasce o condicionamento. Problema, tensão, clique, alívio curto, arrependimento, mais tensão. O cérebro aprende que resolver é apertar um botão. E cada repetição aprofunda a trilha. Resultado? Toda vez que o peito aperta, a mente acende a placa. Atalho aqui. Se você não constrói outra rota, chega ao mesmo lugar, mesmo jurando que não quer. O ciclo vira piloto automático. O contra-ataque começa reconhecendo o sinal. Sentiu a onda subindo? Nomeie. Isso é estresse, não é vontade verdadeira. A seguir, mude o estado do corpo antes de discutir com a cabeça. Água fria no rosto, algumas flexões, agachamentos, caminhada breve com luz acesa e celular longe. Corpo em movimento desenrosca pensamento. Depois, descarregue a tensão de forma adulta. Escreva 3 problemas do dia e o próximo passo de cada um. Envie uma mensagem honesta para alguém de confiança. Faça uma oração curta pedindo sobriedade e clareza. Não é heroísmo. É pronto-socorro emocional que funciona. Na sequência, trate a causa. Dormir tarde, dizer sim para tudo, viver de café e açúcar, empilhar tarefas sem pausa, isso fabrica ansiedade crônica. Ajuste o básico: horário de dormir, refeição de verdade, água, pausa de respiração entre blocos de trabalho, metas pequenas e claras. Quando o corpo para de gritar, a mente para de pedir anestesia. E quando a mente para de pedir anestesia, a pornografia perde a função que usurpou. Aprenda também a encarar problemas de frente. Dívida, planilha e telefonema. Conflito, conversa marcada, script simples, respeito e firmeza. Ação corta a ansiedade porque converte energia nervosa em progresso real. Toda vez que você resolve 1% do problema, reduz 50% da vontade de fugir. Sinais do corpo ajudam a pegar o problema cedo. Ombros duros, mandíbula cerrada, respiração curta, testa franzida. Esses avisos aparecem antes do impulso. Ao notar, faça um micro-ritual sempre igual. Pare, estique o pescoço, solte o ar 2 vezes bem longas, abra e feche as mãos, caminhe até a janela e olhe longe. 5 atos simples, na mesma ordem, criam um atalho de calma, que concorre com o atalho do clique. Exemplo real: reunião difícil, crítica injusta, trânsito parado. Você chega em casa com a cabeça fervendo. Em vez de ir direto para o banho com o celular, você ativa o protocolo. Mochila no chão, água gelada, 3 páginas de descarrego no caderno, banho morno, luz forte na sala, música sem gatilhos. 10 minutos depois, a vontade não sumiu, mas está menor e sob controle. A partir daí dá para escolher. E quando dá para escolher, você já não é refém. Guarde a síntese. Estresse não é inimigo, é alerta. Use-o para agir no que importa e para treinar sobriedade.
Fuga dá alívio. Enfrentamento dá liberdade. Você não precisa de uma tela para baixar a pressão. Precisa de direção e de repetir esse caminho até virar o novo automático. Gatilho 4. Tédio e inatividade. Tédio e inatividade parecem inofensivos, mas são atalhos clássicos para a recaída. Quando a agenda está vazia e a cabeça solta, o cérebro sai caçando estímulo. E como ele é esperto, vai direto ao que dá mais retorno com menos esforço: a pornografia. Não precisa estar triste, nem com desejo intenso. Basta estar ocioso. O vazio pede ocupação. E o hábito antigo se apresenta com um sorriso de vendedor. Rápido, fácil, sem compromisso. Você sabe como termina? Com menos energia, menos respeito por si mesmo e um dia seguinte mais pesado. A saída não é encher o dia de tarefas aleatórias, é dar propósito. O cérebro precisa de metas claras e recompensas reais. Sem isso, a rolagem infinita vira padrão de fábrica. Comece estruturando blocos simples. Algo físico, arrumar a cama, lavar a louça, andar 15 minutos. Algo produtivo, estudar um tópico, resolver um e-mail difícil, organizar finanças. E algo nutritivo para a mente. Ler 10 páginas, tocar um instrumento, praticar silêncio por alguns minutos. Não é sobre virar máquina. É sobre impedir que o nada decida por você. Elimine também o tempo morto previsível. Se você sabe que depois do jantar sempre cai na cadeira e liga o celular, mude a coreografia. Um passeio curto, um banho morno, uma conversa rápida, uma xícara de chá na varanda, um jogo analógico. Ao trocar o cenário, você troca o script. Rotina repetida puxa comportamento repetido. Pequenas mudanças derrubam atalhos automáticos que levam ao mesmo lugar. E quando o tédio bater forte, aceite por alguns minutos sem reagir. Tédio não mata, só incomoda. Encare como treino de tolerância ao desconforto. Quanto mais você aguenta um pouco de nada, sem anestesia, mais livre fica da necessidade de estímulo constante. Isso é musculação de foco, atenção no presente, sem recompensa artificial. A mente aprende que pode repousar sem precisar buscar fuga. Por fim, prepare um modo offline para emergências. Livro físico já aberto. Lista de afazeres curta e concreta. Tarefas manuais, organizar gaveta, varrer o chão, consertar algo simples. Telefone de alguém confiável destacado. Quando o vazio chega e tudo parece tentação, você já tem para onde ir. Resumo prático. Tédio é convite, mas quem responde é você. Se o dia tem direção, o vício perde a agenda. Se o dia é um buraco, algo vai preenchê-lo, e você sabe bem o que aparece quando não decide. Propósito é antídoto. Escolha antes que a tela escolha por você. Calendário ajuda. Marque no papel os horários em que costuma escorregar e já planeje substitutos. No lugar do buraco pós-almoço, caminhar e água. No lugar do limbo depois do trabalho, ligação de 5 minutos para alguém. No lugar da madruga, livro na cabeceira e celular fora do quarto. Responsabilidade também. Mande mensagem para um parceiro de jornada quando o tédio apertar. O simples "tô com a mente vagando" já quebra o feitiço. Anote, a mente vazia nunca fica vazia por muito tempo. Ou você ocupa com algo que constrói, ou ela será ocupada por algo que destrói. Direção é uma decisão repetida e começa nas horas aparentemente inúteis do seu dia. Gatilho 5. Noite e celular na cama. O momento mais perigoso do dia é quase sempre o mesmo. Quando as luzes já estão apagadas, o silêncio domina o quarto e o celular está ao alcance da mão. O corpo relaxa, mas a mente ainda está inquieta. Você diz a si mesmo que vai só dar uma olhada rápida nas redes, mas em segundos está deslizando sem rumo. Uma notificação, uma sugestão de vídeo, uma imagem provocativa. Pronto, o caminho está armado. O quarto, que deveria ser espaço de descanso, vira campo de batalha. E a cama, que deveria ser altar do sono e da intimidade verdadeira, vira cenário de recaída. Esse gatilho é traiçoeiro, porque mistura 3 fatores: solidão, cansaço e dispositivo cheio de estímulos.
Cansado, você perde disciplina. Sozinho, você não precisa esconder nada. E com o celular na mão, você carrega todo o catálogo de gatilhos possíveis. É como deixar o inimigo sentado na beira da sua cama toda a noite. Você pode ter resistido o dia inteiro, mas bastam 15 minutos de rolagem para estragar tudo. A solução não é só ter força de vontade, é mudar o ambiente. Deixe o celular carregando em outro cômodo. Compre um despertador simples para não usar a desculpa de que precisa do celular para acordar. Substitua o ritual da tela por algo que relaxe de verdade. Leitura leve, oração, respiração profunda, alongamento curto. Se a tentação aparece justamente quando você apaga a luz, mantenha uma lâmpada fraca acesa até dormir, para não dar espaço à escuridão como gatilho. Entenda, esse não é um detalhe pequeno. Para a maioria dos homens, 70% das quedas acontecem nesse cenário noturno. Se você elimina essa rotina, já corta a maior parte das recaídas. É como reforçar a muralha no ponto mais atacado do castelo. Não espere estar prestes a cair para decidir. Decida antes. Quarto é templo de descanso, não arena do vício. Grave a frase: a última decisão do dia define a primeira sensação da manhã. Se você termina a noite vencendo, acorda com dignidade. Se termina a noite caindo, acorda com peso e arrependimento. O dia seguinte já nasce derrotado. A disciplina noturna não é opcional, é a linha de frente da guerra. O efeito dominó dos gatilhos. Os gatilhos raramente aparecem sozinhos. Eles se encadeiam, formando um efeito dominó quase previsível. Pense no seguinte cenário. Você está sozinho em casa. Gatilho 2. Solidão. Abre as redes sociais para passar o tempo. Gatilho 1. Redes sociais. Começa a ver conteúdos leves, mas logo aparece uma imagem provocativa. A mente registra. O desejo acorda. A ansiedade entra em cena. Gatilho 3. Estresse. Você tenta resistir, mas está cansado e sem direção. A noite chega, você leva o celular para a cama. Gatilho 5. O resultado já é conhecido, queda. É assim que os gatilhos trabalham, em cadeia. Um puxa o outro, e quando você percebe já está no final da fila, sem saber como chegou ali. Muitos homens acham que recaíram por fraqueza de última hora, mas na verdade, a queda começou horas antes, no primeiro dominó empurrado. Não foi falta de força apenas, foi falta de vigilância. Por isso, a chave é identificar o ponto inicial. Onde o dominó começa a cair no seu caso? Talvez seja sempre o tédio depois do almoço, ou a solidão da madrugada, ou a rolagem sem propósito nas redes. Se você quebra o primeiro dominó, impede que os outros caiam. A batalha mais inteligente não é na beira do abismo, é no primeiro passo da descida. Estratégia prática. Faça um mapa do seu dia e marque os momentos mais vulneráveis. Veja em que horas você costuma ceder, em que lugares, em quais estados emocionais. Depois, crie barreiras nesse ponto exato. Se é solidão, ligue para alguém. Se é rede social, instale bloqueadores ou delete apps. Se é celular na cama, mude a rotina de noite. Não espere os 5 gatilhos alinhados para reagir. Interrompa logo no primeiro. O vício não é aleatório, ele segue padrões. Quem reconhece padrões tem poder. O efeito dominó só continua se você deixar. E quanto mais cedo você cortar, mais fácil fica vencer. Lembre-se, queda nunca é de repente. Sempre tem um gatilho inicial. A pergunta é, você vai esperar ele acionar todos os outros ou vai interromper a sequência agora? Estratégia: mapeando seus gatilhos pessoais. Saber que existem gatilhos é útil, mas não basta. O que transforma a sua vida é mapear os seus gatilhos. Porque apesar de muitos serem comuns, cada homem tem uma combinação única de fraquezas. Para alguns, o perigo maior é a solidão. Para outros, é o estresse. Há quem caia sempre no mesmo horário, ou sempre depois de um tipo específico de atividade. Ignorar esses padrões é andar vendado em campo minado. Comece com um exercício simples.
Registre durante uma semana os momentos em que a vontade aparece mais forte. Anote hora, local, estado emocional, o que estava fazendo antes. Você vai notar repetições óbvias. Talvez sempre depois do trabalho, talvez sempre de madrugada, talvez sempre após redes sociais. Esse é o seu mapa de gatilhos. Com o mapa em mãos, você pode criar defesas direcionadas. Se percebe que a queda acontece sempre à noite, monte uma rotina noturna fixa, sem celular. Se o problema é solidão, planeje interações sociais antes dos horários críticos. Se o estresse é o estopim, crie rituais de descarrego, exercício, respiração, escrita. Quanto mais específico o plano, maior a chance de sucesso. Outro ponto essencial: compartilhe seus gatilhos com alguém de confiança. Não precisa dar detalhes íntimos, basta dizer: meus horários mais perigosos são à noite depois de tal situação. Isso aumenta a responsabilidade. Quando você expõe a fraqueza, ela perde parte da força. O vício vive de segredos. A disciplina cresce na luz. Lembre-se, você não é fraco porque tem gatilhos. Você é humano. Todos têm. O que diferencia os que vencem é que eles conhecem suas próprias brechas e constroem muralhas justamente nesses pontos. A vitória não é fruto de sorte ou talento, é fruto de preparação. Aplique a máxima estoica: conhece-te a ti mesmo. No NoFap, conhecer-se significa identificar o terreno onde sempre tropeça. A partir daí, não se trata mais de lutar às cegas, mas de lutar com estratégia. Mapear seus gatilhos é deixar de ser refém para se tornar general da própria guerra. Exemplo real: o dia da queda. Imagine a rotina de um homem comum. Ele acorda cansado, já começa o dia atrasado. Não toma café, não organiza nada, apenas abre o celular para se situar. 5 minutos de rolagem se tornam 20. Entre piadas e notícias, aparece uma imagem provocativa. Ele não cede ali, mas o desejo planta uma semente. Vai trabalhar, mas passa o dia inquieto. Sente a mente dispersa. Volta às redes no intervalo. E de novo o algoritmo entrega algo sugestivo. Ele não cai ainda, mas a muralha já tem rachaduras. Chega em casa exausto. O estresse acumulado se mistura ao vazio da solidão. Ele promete descansar, mas em vez disso, se afunda mais uma vez no celular. À noite, deitado na cama, diz para si mesmo: só vou ver uns vídeos engraçados antes de dormir. E então, em segundos, o algoritmo o conduz para onde sempre conduz. Quando percebe, já caiu. Fecha a tela com vergonha, prometendo que amanhã será diferente. Esse cenário não é único. É praticamente um roteiro invisível, seguido por milhões de homens. Não é azar, é previsível. A queda não começou à noite, mas na manhã em que ele abriu a porta para os gatilhos. Foi no primeiro deslize no Só uns Minutos no Não Tem Problema. Os dominós começaram a cair cedo, e à noite apenas vimos o último bater. A lição é simples: recaídas não são surpresas, são processos. Se você não controla os pequenos passos, inevitavelmente cai nos grandes. O vício não precisa de um ataque direto, só precisa que você baixe a guarda aos poucos. Por isso, cada escolha durante o dia é crítica. A disciplina não é apenas dizer não à pornografia. É dizer não aos hábitos que preparam o terreno para ela. Quando você entende isso, para de se culpar apenas pelo momento final e começa a vigiar os momentos iniciais. Não é sobre ser mais forte na cama à noite, é sobre ser mais estratégico de manhã e durante o dia, porque quem controla o começo, controla o fim. Pergunta de interação. Até aqui falamos sobre armadilhas invisíveis, sobre como cada escolha aparentemente pequena pode abrir caminho para uma queda. E agora quero te convidar a refletir. Quantas vezes você já caiu não porque planejou, mas porque tropeçou em um gatilho mal percebido? Quantas vezes a queda começou muito antes do clique final? Essa reflexão é importante porque coloca a responsabilidade em você de observar, mapear e agir. Não adianta dizer: não sei por que caí. Você sabe. Talvez tenha sido a solidão que virou tédio.
Talvez tenha sido aquele estresse que você quis aliviar rápido. Talvez tenha sido o celular na cama, sempre tão à mão. O ponto é que sempre há um gatilho, sempre há um início. E é aqui que quero ouvir de você. Entre todos esses gatilhos que falamos, redes sociais, solidão, estresse, tédio ou celular à noite, qual é o que mais derruba você? Qual é aquele ponto fraco que você já reconhece em sua rotina, que sabe que abre caminho para a recaída? Compartilhe isso nos comentários, não apenas como desabafo, mas como compromisso. Quando você escreve, você externaliza, você assume para si e para os outros que reconhece onde erra, e reconhecer é o primeiro passo para vencer. Então me diga, qual desses gatilhos tem mais poder sobre você hoje? O poder de fechar portas. Existe uma frase que precisa ficar gravada na sua mente. É mais fácil não abrir a porta do que expulsar o inimigo depois que ele entra. E é exatamente isso que significa lidar com gatilhos. Muitos homens se esforçam para lutar quando o desejo já está gritando, mas se esquecem que poderiam ter evitado que ele chegasse tão longe. Fechar portas não é covardia, é inteligência. Você não precisa provar sua força enfrentando tentações desnecessárias. Precisa, sim, mostrar sabedoria ao evitar ambientes, hábitos e situações que te colocam em risco. É como um guerreiro que não entra em território inimigo sem necessidade. Ele não tem medo, ele tem estratégia. Trancar as portas significa eliminar acessos óbvios, celular fora do quarto, bloqueadores instalados, redes sociais limitadas, rotinas estruturadas. Significa também vigiar a mente, não alimentar fantasias, não brincar com imagens, não testar limites. Cada pequena concessão é como abrir uma janela para que o inimigo espreite. Os homens caem porque subestimam os gatilhos. Acham que podem brincar, que podem olhar sem se envolver, que podem controlar depois. Mas a verdade é que a batalha mais inteligente é aquela que você não precisa lutar. Quando você fecha a porta antes que o inimigo entre, a vitória já é sua. No NoFap, inteligência é mais valiosa do que força bruta, porque o desejo pode ser mais rápido, mais intenso, mais insistente. Mas se você nunca dá espaço para ele se aproximar, ele não tem chance. Fechar portas é criar um ambiente onde a vitória se torna natural, não improvável. Então lembre-se, cada porta fechada é uma recaída a menos. E cada recaída evitada é um dia a mais de dignidade. Disciplina não é sobre viver uma vida chata, sem prazer, sem liberdade. Disciplina é sobre escolher qual preço você quer pagar. Porque sempre haverá um preço. Ou você paga o preço da vigilância, da renúncia e do esforço agora, ou paga o preço da vergonha, da recaída e do arrependimento depois. E você já sabe, no fundo do coração, qual desses preços dói mais. Cada vez que você evita um gatilho, você está construindo uma muralha ao redor de si mesmo. Uma muralha que não o isola, mas o protege. Porque no mundo moderno, os ataques não vêm com espadas ou lanças. Vêm em forma de notificações, anúncios, imagens rápidas que se infiltram na mente. O inimigo não invade com barulho, mas com silêncio, entrando devagar até tomar conta. É por isso que a disciplina é tão valiosa, porque sem ela você vira presa fácil. A disciplina transforma você de vítima em guerreiro. Ela não elimina os impulsos, mas dá a você o poder de responder com firmeza. É como carregar uma espada invisível. Cada escolha certa é um golpe contra o vício. E aqui está a verdade dura. Ninguém vai lutar essa guerra por você. Não existe aplicativo milagroso, não existe amigo que possa dizer não no seu lugar. Só você pode decidir fechar as portas. Só você pode escolher se levantar depois de cair. Só você pode carregar a própria disciplina. Então hoje, faça um pacto silencioso consigo mesmo. Reconheça seus gatilhos, evite-os sem medo de parecer fraco e lembre-se, a disciplina não é prisão, é liberdade. É o ato diário de se tornar dono de si, tijolo por tijolo, vitória por vitória. Talvez você esteja me ouvindo agora em silêncio, no quarto, sozinho. Talvez seja noite e a tentação esteja a poucos cliques de distância.
Eu sei como é. É nesses momentos que o inimigo parece mais forte, porque não há ninguém para ver, ninguém para cobrar, ninguém para impedir. Só você e sua consciência. É aqui que muitos caem, achando que ninguém vai descobrir. Mas a verdade é que o preço não está em ser descoberto. O preço está em se perder. Cada vez que você cede em segredo, você enfraquece sua alma, mesmo que por fora tudo pareça normal. É como se estivesse construindo uma prisão dentro de si, tijolo por tijolo, sem que ninguém perceba. E por isso eu quero que você entenda. A vigilância não acaba quando o vídeo termina. Não acaba quando a vontade passa. A vigilância é constante, até no silêncio, até quando ninguém está olhando. Porque a verdadeira batalha não é contra o mundo, é contra você mesmo. Epicteto diria que a liberdade não está em fazer o que você quer, mas em não ser escravo do que te governa. E se hoje o desejo governa, amanhã pode ser a vergonha, depois o arrependimento. Essa é a corrente que você precisa quebrar. Então, se for madrugada, se o impulso bater, se a mente começar a inventar desculpas, respire fundo e lembre-se. Cada vez que você diz não, mesmo sozinho, você está forjando uma versão mais forte de si. Você está escrevendo uma história de disciplina que ninguém vê, mas que um dia vai transparecer em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. Não espere aplausos, não espere reconhecimento. A vitória mais importante é a que acontece no escuro, quando só você sabe, porque é nesse silêncio que se decide se você é escravo ou livre. Evite a armadilha. As armadilhas estão espalhadas pelo caminho. Algumas brilham com imagens bonitas, outras se disfarçam de descanso inocente, outras se escondem atrás de desculpas. Mas todas têm o mesmo objetivo: fazer você tropeçar, cair e permanecer acorrentado. A pornografia não precisa ser procurada. Ela se oferece, se insinua, aparece como sombra em cada esquina digital. E é justamente por isso que sua vigilância precisa ser constante. Não basta apenas resistir quando o desejo já o domina. É preciso reconhecer a armadilha antes de colocar o pé nela. Pense em um caçador experiente. Ele não cai em armadilhas porque aprendeu a reconhecê-las de longe. Ele olha para o chão, observa os sinais, conhece os truques. Ele não depende apenas da força, mas da atenção. E é isso que você precisa ser. Um guerreiro atento, que não anda pelo campo de batalha distraído, mas com os olhos abertos e a mente preparada. Você não precisa cair na armadilha se souber onde ela está. Essa frase precisa ecoar na sua mente sempre que o impulso vier. Porque cada queda evitada é uma vitória silenciosa. Cada porta fechada é um dia a mais de liberdade. E cada escolha certa é um elo a menos da corrente que tenta prendê-lo. Agora é a sua vez. Inscreva-se no canal para continuar recebendo armas para essa guerra. Deixe nos comentários a palavra gatilho como símbolo do compromisso de que você não vai mais caminhar distraído. Porque a liberdade não é sorte, é vigilância. E a sua começa quando você aprende a evitar a armadilha.